Olha, o título dessa nossa análise é forte, né? Dizer que o Corinthians pode falir parece até um absurdo, mas acredite, essa é uma possibilidade bem real, baseada numa análise financeira super detalhada da situação do clube. Então vamos juntos entender como é que um gigante como o Corinthians foi parar na beira desse precipício. Para começar, vamos direto ao número que assombra o Parque São Jorge. A dívida total do Corinthians, se a gente somar o clube e a arena, já passou da marca de 2,5 bilhões de reais. É tanto dinheiro que fica até difícil de imaginar, sabe? Mas é esse número que dá o pontapé inicial para tudo que a gente vai conversar aqui. E esse gráfico aqui mostra uma coisa muito preocupante. O problema não é de agora, mas ele está virando uma bola de neve perigosa. A dívida pulou de 1 bilhão e 600 milhões em 2021 para quase 2,600 em 2024. E a projeção? Bater 2,700 logo mais. Ou seja, ela não está sendo paga, ela está crescendo sozinha. E aí a gente chega no grande paradoxo, na grande contradição da crise do Corinthians. Como assim um clube que faturou mais de 1 bilhão de reais, a maior receita da sua história, consegue terminar o mesmo ano com um rombo de quase 200 milhões? Para onde está indo todo esse dinheiro? É exatamente essa conta que não fecha que a gente vai desvendar. A análise financeira que a gente está usando usa essa metáfora que é simplesmente perfeita. O Corinthians é um gigante, sem dúvida. Tem uma capacidade de gerar receita que está ali, entre as 3 maiores do Brasil. O problema é que a base dele, a estrutura financeira, está toda quebrada. E isso deixa ele super vulnerável, a ponto de poder desmoronar. Para a gente entender o tamanho do risco, a gente precisa fatiar essa dívida bilionária. Ela não é uma coisa só, um bloco único. Pensa nela como um monstro de 3 cabeças, e cada uma delas tem um perigo diferente. Mas antes de entrar nas partes da dívida, a gente precisa falar de um inimigo que vem de fora, a taxa Selic. Com juros no Brasil nesse patamar, entre 13% e 15%, o dinheiro fica caríssimo. E boa parte da dívida do Corinthians está ligada ao CDI, que anda colado na Selic. O que isso quer dizer na prática? Que a dívida cresce sozinha, num ritmo de mais de 300 milhões por ano, só de juros. Então, vamos lá, vamos dividir para entender melhor. Aqueles mais de 2,5 bilhões de reais se dividem em 3 grandes partes. A dívida da Arena, as dívidas com o governo e, a mais perigosa de todas, a dívida de curto prazo. Primeiro, a dívida da Neoquímica Arena com a Caixa. Estamos falando de uns 700 milhões de reais. Apesar de ser uma dívida longa, o custo dela é altíssimo e ela simplesmente engole quase todo o dinheiro que o estádio consegue gerar. Esse dinheiro não chega para ajudar o futebol, entende? O segundo bloco é a dívida de impostos atrasados, quase 900 milhões. E por incrível que pareça, essa é a parte menos pior da dívida, porque ela foi renegociada com o governo em prazos bem longos. O perigo aqui é um só. Se deixar de pagar uma única parcela, a dívida toda vence na hora. Aí seria uma insolvência fiscal imediata. E agora a gente chega na parte que realmente tira o sono. O bloco C. É a dívida que vence logo com bancos, com empresários, com outros clubes. É aqui que está o gatilho, a bomba relógio, que pode sim levar o clube à falência. E olha esse número, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Dentro da dívida toda, é isso que vence no curto prazo. Os analistas chamam isso de muro de liquidez. É como se fosse uma parede gigante de contas para pagar. Uma parede que é simplesmente maior do que a capacidade do clube de gerar dinheiro para pagar. Bom, diante desse muro, a pergunta que fica é: como é que o Corinthians ainda consegue pagar os salários, como ele mantém as luzes acesas? A resposta, infelizmente, está numa gestão de caixa que é para lá de arriscada. O termo usado na análise financeira é bem duro, mas ele é preciso. Basicamente, o clube está operando num esquema que lembra uma pirâmide, um esquema Ponzi. Ele precisa pegar empréstimos novos e caríssimos, só para conseguir pagar os juros dos empréstimos antigos. O valor principal da dívida nunca diminui. Para conseguir respirar hoje, o Corinthians está queimando o futuro. Um exemplo claríssimo disso foi adiantar 150 milhões do acordo da Liga Forte União. Esse era um dinheiro que só ia entrar a partir de 2025, mas ele já foi gasto para tapar os buracos de agora. E essa antecipação de dinheiro não sai de graça, claro. Na prática, é um empréstimo com juros bem altos, CDI mais 3% ao ano. Ou seja, para resolver um problema de caixa hoje, o clube está, na verdade, aumentando ainda mais a dívida de amanhã. É um ciclo vicioso que só piora a situação. E aí que está o ponto crucial. Esse caos todo das finanças não fica só no papel, nas planilhas. Ele sangra direto para o campo e acaba afetando o time de futebol de um jeito muito sério.
É o que a gente pode chamar de espiral da morte para um clube. A falta de grana leva a calotes. Os calotes geram punições da FIFA, tipo não poder contratar ninguém. Com um time mais fraco, os resultados em campo pioram. Com resultados piores, entra menos dinheiro de premiação. E com menos dinheiro, fica ainda mais difícil pagar as dívidas. E o ciclo recomeça, só que pior. E claro, quem sente tudo isso na pele é o torcedor. Essa faixa é a conexão perfeita entre os números frios da análise e a emoção de quem vive o clube. Parece que a paciência da Fiel, com tantos anos de má gestão financeira, chegou mesmo no limite. E as consequências a gente vê no mundo real. Os protestos viraram rotina, com faixas pedindo responsabilidade, pedindo o fim do que a torcida chama de parasitas. É uma ferida aberta entre a torcida e quem dirige o clube. E o risco final, a consequência máxima de todo esse descontrole qual é? O rebaixamento. Uma queda para a Série B não seria só uma vergonha esportiva. Seria o gatilho para o colapso financeiro total, com uma perda de até 70% das receitas. Seria devastador. Com esse cenário todo, o Corinthians chega num ponto sem volta, numa encruzilhada. Não dá mais para empurrar o problema com a barriga, as saídas que restam são poucas e todas elas são bem difíceis, bem dolorosas. Basicamente, existem dois caminhos principais na mesa. Um é a recuperação judicial, que é tipo uma falência controlada, sabe? A justiça entra no meio para forçar quem tem dinheiro a receber a aceitar um baita desconto. O outro caminho é virar SAF, ou seja, vender uma parte ou o controle do futebol para um investidor que chegue com o dinheiro para pagar as dívidas mais urgentes. No final das contas, a crise do Corinthians deixa de ser só sobre números. A discussão vira sobre a alma do clube, sobre a identidade dele. O preço para sobreviver pode ser abrir mão do controle ou encarar uma reestruturação que vai mudar o clube para sempre. A pergunta que fica no ar é: qual desses preços vale a pena pagar?